pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Estou iniciando mais um vlog desse mês de outubro, faz alguns dias que eu finalizei o último vlog, então vou aproveitar essa introdução, esse primeiro vídeo, para atualizar vocês com relação a tudo que aconteceu no fim de semana barra feriado, porque eu parei de gravar acho que dia 8, 9, alguma coisa assim, e hoje já é dia 13, então algumas coisas aconteceram e eu vou tentar atualizar vocês enquanto eu faço uma maquiagem leve, porque eu preciso gravar um vídeo hoje pro Veda, então vocês vão me acompanhar. Eu espero que dê certo, e se não der certo, a gente apenas releva, ok? Ok. Pra começar, eu gravei o vlog pra vocês, e eu parei de gravar, como eu falei, lá pro dia 8 e dia 9, e aí entrou o final de semana, e depois veio o feriado, então os meus pais ficaram aqui em casa, né, eles não trabalharam. Isso me atrapalha muito, porque eu não consigo ler muita coisa, ou me concentrar muito quando meus pais, os dois, estão em casa. Então, geralmente de fim de semana eu não leio absolutamente nada. Mas nesse final de semana eu aproveitei então para começar uma nova leitura, porque tecnicamente eu estou um pouco atrasada nas minhas leituras de outubro. Se vocês forem ver, eu separei 15 livros para ler e hoje já é dia 13 e eu li 2 livros e meio. Então, assim, eu tô bem atrasada com relação às leituras, mas eu decidi pegar um livro que não exatamente fosse Halloween, porque eu decidi deixar um pouco esses livros mais assustadores pro fim do mês. Eu acabei pegando um livro que eu estava muito animada pra ler, e ele está sendo um pouco mais denso do que eu esperava, mas enfim, eu peguei Dragon Pearl e eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre essa leitura. Eu vou deixar o livro aqui, mas eu estou falando desse aqui, tá bom? Então vamos para a sinopse pra vocês terem um pouco de ideia do que é que esse livro fala. Basicamente, Dragon Pearl é um livro de ficção científica juvenil. Eu achava que ele era um livro mais jovem, mas a nossa protagonista tem 15 anos, então ela já é um pouco mais velha do que eu tava esperando. Mas enfim, ela vive nesse mundo de ficção científica, onde existem vários planetas, né, e eles são comandados por um conselho e tal. É como se fosse um grande sistema solar e você pode viajar entre os planetas. E a nossa protagonista, a Min, ela está vivendo com a sua família, com a sua mãe, suas tias e seus primos, até que um dia eles recebem a visita de um oficial, e esse oficial fala pra ela e pra mãe dela que o seu irmão é considerado um desertor, ele abandonou o seu posto, decidiu fugir com um grupo de pessoas ali que trabalhava com ele para ir atrás de algo, de um artefato que é um mito, que no caso seria a Pérola do Dragão, que dá título ao livro. E essa pérola, na verdade, ela era utilizada assim para criar planetas, então é como se ela conseguisse restaurar os planetas e criar planetas novos, sabe? Criar o clima e a natureza e restaurar tudo e colocar água e vegetação. Só que ela sumiu assim 200 anos atrás e ninguém sabe o que aconteceu, e desde então ela virou um mito. Só que aparentemente essas pessoas agora têm uma noção de onde ela está, mas a Min conhece muito bem o irmão dela, ela sabe que o irmão dela é uma pessoa muito disciplinada e o sonho da vida dele era entrar nessas forças armadas, então essa história simplesmente não faz muito sentido pra ela. E ela acha que existe mais coisa nessa história do que esse oficial tá falando, então ela decide fugir de casa pra encontrar o seu irmão. Só que, além de toda essa história que eu contei pra vocês, ela é um espírito de raposa. Toda a família dela vem dessa geração de espíritos de raposa. Basicamente são pessoas que têm a capacidade de fazer outras pessoas acreditarem em coisas que não existem ou em coisas que você queira que essa pessoa acredite, e eles também podem se transformar. Então eles podem se transformar em objetos, em outras pessoas, eles podem mudar a própria aparência. E no mundo que a Min vive, não existe só a família dela sobrenatural, existem outras espécies sobrenaturais. Então assim, não é estranho existir pessoas sobrenaturais, mas os espíritos de raposa são como se fossem pessoas marginalizadas, e a Min e a sua família não podem dizer pra ninguém que eles são espíritos de raposa, porque eles simplesmente serão assim julgados e ninguém vai querer ficar perto deles. Então basicamente é um grande tabu você ser um espírito de raposa. Só que a Min vai utilizar desses poderes que ela tem pra ir em busca do irmão e pra entender o que é que aconteceu. E eu tô basicamente nessa parte, ela tá na metade da sua viagem e ela tá tentando entender, né, as coisas que aconteceram com o seu irmão, só que ela acaba encontrando outras coisas no meio do caminho. Então é sempre assim, né, a gente sai numa aventura com um objetivo em mente, mas você não exatamente prevê que outras coisas vão acontecer com você, então ela acaba entrando em outras confusões, e eu tô literalmente na metade do livro. Eu acho que ele é bem o estilo Percy Jackson, eu entendo ele ser apresentado pelo Rick Riordan, porque a Min, apesar de ser uma garota, ela tem muito essa questão da jornada do herói, sabe? Ela é uma garota que tava de boas vivendo a sua
sua vida, e de repente ela percebe que ela tá envolvida em algo maior do que ela. E eu tô gostando bastante da construção de mundo, eu acho que a autora fez um trabalho excepcional criando esse mundo todo que ela criou. Eu acho que a história tá assim, um pouquinho abaixo das minhas expectativas, pelo menos por enquanto, porque as coisas que a autora tá colocando a mais na história são coisas que estão meio que tirando o foco. Pra mim existem dois tipos de história. Então, uma história que tem um ponto final, até você chegar nesse ponto final, coisas acontecem, e temos essa outra história que no caso seria esse livro, onde existe um ponto final, mas a autora vai colocando várias vírgulas e várias histórias paralelas. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu creio que as coisas vão melhorar. Eu espero, pelo menos. A mim tá se metendo em várias confusões e eu não exatamente sei o que vai acontecer, mas eu espero que a gente consiga entender o que é que aconteceu com o irmão dela e a Pérola do Dragão e etc, que a história não fique muito dispersa. Mas se tem uma coisa muito maravilhosa nesse livro que eu não posso deixar de comentar com vocês aqui, é que a autora coloca muitos elementos da cultura coreana, não exatamente elementos modernos, mas elementos, assim, culturais e ancestrais, sabe? Então eu tô achando bem interessante essa parte. Mas fora isso, eu acho que é melhor eu guardar as minhas opiniões pra comentar com vocês no final da história se eu realmente gostei ou não. Eu só queria dizer que eu comecei Dragon Pearl e eu estou na metade e tá demorando um pouco mais pra eu ler do que eu esperava, como eu falei pra vocês. Mas tudo bem, não tem problema. Eu acho que em uns 3 dias eu consigo finalizar esse livro. O que vai me atrasar um pouco, mas o importante é a gente curtir a história. E durante esse fim de semana, né, esse recesso, aproveitei pra atualizar minhas séries, então eu finalizei a segunda temporada de 911. Eu tinha falado pra vocês que eu não ia focar muito nessa série, porque senão eu ia ficar viciada e eu não ia ler. E é verdade, gente, porque nesse dia, acho que foi no domingo ou no sábado, sei lá, eu apenas assisti a série e eu não li absolutamente nada, eu fiquei um pouco viciada nela. Eu ainda tenho mais 2 temporadas pra assistir no Star+, a quinta acho que está sendo lançada ainda nesse momento na televisão americana. Então agora eu coloquei na minha cabeça que eu só posso pegar a terceira temporada quando eu finalizar Dragon Pearl, porque é justo, né, gente? É justo porque esse livro já está sendo mais lento e se eu ficar trocando a leitura por série, eu não vou acabar nunca. Mas a minha atualização é que eu finalizei a segunda temporada e eu tô gostando bastante, assim, eu não tenho nada pra reclamar dessa série. Ela é super viciante e, enfim, recomendo, tá? Não é pra isso que eu estou aqui, mas recomendo a série. E eu acho que é isso que eu posso falar pra vocês nessa atualização, né, pelo menos por enquanto. Eu vou tentar gravar um vídeo agora, porque eu estou me maquiando justamente pra isso, mas à tarde eu acho que eu vou tentar ir na academia, porque eu preciso voltar a fazer exercícios, eu não aguento mais. Não que a gente já deva voltar a fazer as coisas, sabe, mas eu sinto que pelo menos isso eu devo fazer. Eu vou continuar lendo Dragon Pearl essa semana e depois quando eu finalizar eu volto pra comentar a minha opinião final com vocês. Espero que vocês gostem desse vlog, espero que sejam bons dias pra mim também, né, dias de leitura. Eu não sei exatamente quantos dias esse vlog vai durar, mas a gente vai vendo conforme eu for lendo e conforme eu for gravando as coisas. Então é isso, um bom dia pra vocês, mesmo que eu esteja no passado, e a gente se vê depois. Olá pessoal, estou de volta e eu vim conversar um pouco com vocês porque surgiram algumas ideias na minha cabeça que eu acho que vale a pena transformar esse vlog. Mas enfim, antes eu quero atualizar vocês com relação a algumas coisas. A primeira é que eu acabei de acordar, então relevem a minha cara, tá? Chegaram 3 livros aqui em casa essa semana e eu vim mostrar pra vocês. Eu já tinha mostrado no Instagram quando eles chegaram, pelo menos 2 deles, mas eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês também. O primeiro livro que chegou foi Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins, é o lançamento do autor pela editora Alt. Fui eu que solicitei esse livro pra ler e resenhar pra vocês. Eu tô muito animada porque já tem gente falando muito bem e eu gosto muito do autor, já li os outros 2 livros dele. Imaginem a minha surpresa quando eu abri o livro e vi que ele veio autografado. Gente, sério, eu dei uma surtada porque eu não tive a oportunidade de conhecer o Vitor quando ele foi na Bienal, assinar livro e tal. Mas enfim, gente, eu tô muito animada pra ler e resenhar esse livro aqui pra vocês. Ele veio com uns brindes também, uma bolsinha, um cartão postal, então eu tô achando assim, tudo muito
lindo. E eu espero gostar muito dessa história. O segundo livro que chegou foi da editora Trama, que já é uma editora conhecida aqui do canal, que foi O Julgamento de Miracle Creek. Estão falando muito bem desse livro, pelo menos lá fora ele já está sendo muito bem falado. Tem até um negócio aqui, tá falando assim, eleito melhor livro do ano por veículos como Time, Washington Post e Crime Reads. Então já estão falando muito bem dele. É um thriller psicológico e, enfim, não é a minha prioridade para ler agora, mas um dia eu vou ler e comentar com vocês. Esse foi o segundo livro de editora que chegou aqui. O terceiro e último livro foi uma compra que eu fiz, que chegou ontem e, gente, eu fiquei muito surpresa quando eu abri a caixa, porque eu não esperava que ele fosse desse tamanho. Na verdade, eu esperava, mas eu ainda me surpreendi. E eu estou falando de Sangue de Tinta, segundo livro de Coração de Tinta. Ele tem 550 páginas, só que a letra é assim, Arial 7. Bom é que tem pouca gente na minha leitura conjunta, então a gente consegue se organizar. Mas faz parte, né, gente? Então se tem que ler, a gente vai ler um momento. Então é isso, esses foram os livros que chegaram aqui em casa nesse meio tempo. E a próxima atualização, né, dessa parte aqui é com relação à minha leitura, que eu mostrei pra vocês aí que eu estava lendo ontem. Eu estou muito próxima de finalizar Dragon Pearl. Faltam, acho que 30 páginas, basicamente. Então falta pouquíssimo pra eu finalizar, eu com certeza vou finalizar hoje. E aí depois eu venho comentar com vocês sobre essa leitura, dou a minha opinião final, falo um pouco sobre o livro também. Lendo esse livro e vendo uns vídeos que eu vi essa semana, né, do Booktube gringo, eu tive uma inspiração e é isso que eu vim fazer aqui agora. Eu vim contar pra vocês qual foi a minha inspiração e vocês vão me acompanhar nessa, porque eu acho que vai ser divertido e, enfim, eu estava vendo aqui alguns vídeos do Booktube gringo nessa semana que eu acompanho e eu acabei assistindo um vídeo da Books with Leo, que é uma booktuber gringa que eu sigo já há algum tempo. E ela fez um vídeo bem legal há umas 3 semanas, onde ela baixou um aplicativo, porque eles estavam fazendo um publi no vídeo dela, e ela conseguiu monitorar as leituras que ela fez durante uma semana. Com isso, ela conseguiu ver quantos livros ela lê durante uma semana, quantas páginas ela lê, quantas horas ela lê, quais os dias que ela mais lê, quais as horas do dia que ela mais lê. E eu achei muito divertido ver essa estatística, sabe, dela ler, das leituras dela durante uma semana. E eu decidi fazer a mesma coisa aqui nesse vlog. Então hoje é sexta-feira, eu vou iniciar essa experiência hoje na sexta, vou até sexta que vem e depois no sábado ou na sexta à tarde talvez, a gente finaliza esse vlog pra gente ver quantos livros eu li, quantas páginas eu li, quantas horas eu li e etc. Eu não vou baixar o aplicativo que ela leu porque eu não quero criar conta em outro lugar, eu não quero ter outra rede social, então assim, a gente vai ignorar o aplicativo que ela usou. Eu tava até pensando em baixar aquele aplicativo Forest de novo, eu não sei se vocês conhecem, é um aplicativo de foco, mas é isso, gente, eu não sei se eu consegui explicar muito bem a minha ideia, a minha inspiração, mas eu vou deixar o vídeo da Leo marcado aqui na descrição pra vocês assistirem, pra vocês entenderem caso vocês entendam em inglês. E é isso, gente, vamos monitorar as minhas leituras por uma semana e no final a gente vê o que é que aconteceu. É isso, essa é a minha atualização por enquanto. Eu já vou começar hoje essa experiência e depois eu vou atualizando vocês com relação aos meus dias de leitura. E vamos nessa porque eu espero que seja muito legal e eu espero que vocês gostem. E aí, pessoal, até me desmontei aqui, tirei meu batom porque tava me incomodando. Nossa, essa câmera não tá muito boa, né? Acho que assim fica melhor. Então, eu vim conversar com vocês sobre Dragon Pearl, porque eu finalizei essa leitura, como eu falei que eu ia fazer. Eu tinha falado a sinopse pra vocês, na verdade eu não editei o vídeo ainda, não sei nem se ficou bom, mas eu espero que vocês tenham entendido. E esse livro, ele não atingiu as minhas expectativas, mas eu não culpo o livro, porque eu realmente tinha muitas expectativas em cima dele. Primeiro porque ele foi indicado pelo Rick Riordan, e ele tem uma vibe assim tão linda, né? Ele é uma space opera, que é uma coisa que eu sempre gosto, que é aquela ficção científica que se passa no espaço e que as aventuras são no espaço. Isso eu não tenho o que reclamar. Eu acho que a construção de mundo da autora com relação à ficção científica foi muito boa. Acho que eu também comentei no primeiro vídeo que ela põe muito da cultura coreana, muito da mitologia coreana, e isso é muito bem-vindo mesmo. Eu acho que grande parte da história tá conectada com essa cultura coreana. Nós vemos muito de criaturas sobrenaturais,
sobrenaturais. No caso, a Min é uma raposa, mas nós também vemos tigres, nós vemos dragões, nós vemos goblins, então são criaturas que estão na mitologia coreana. Fora, assim, todos os pequenos detalhes e as nuances, sabe, dessa história que realmente fazem esse livro ser incrivelmente, assim, cultural, sabe? E lindamente cultural. Grande parte dessa história, apesar de ser uma ficção científica, também é uma parte espiritual. Até porque a autora fala muito sobre fantasmas, né? Os coreanos, acredito eu, com base no que eu sei desse livro aqui, então me desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada, eles acreditam que quando a pessoa morre, o seu fantasma pode ficar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos enquanto assuntos não forem resolvidos. A Min tem até alguns encontros ali com alguns fantasmas e isso é uma grande parte da história. Ela também fala muito sobre a Pérola do Dragão, que é o título do livro, e como ela funciona e quais são os seus objetivos e por que é que as pessoas estão lutando para reencontrá-la. E eu chorei no final, admito. Eu acho que o livro, ele cresceu, sabe? Quando você pega um livro e você vê que as coisas estão amadurecendo e as coisas estão crescendo. E no final eu chorei porque chegou no ápice assim da história, foi muito emocional e eu achei muito fofo. Eu só acho que eu não sei explicar pra vocês. Sabe quando não foi um livro empolgante? Eu queria mais desse livro, eu queria sentir mais coisas, eu queria me animar, eu queria ficar assim, nossa, uau. E eu não fiquei. E por isso é que eu estou dando 4 estrelas pra ele. Eu não estou tirando os méritos culturais do livro, porque essa foi a parte, assim, alta, sabe? A parte mais positiva da história. Mas eu acho que a autora tem um futuro promissor. Até porque ficção científica não é fácil de escrever, né, gente? Imagine escrever uma ficção científica. Misericórdia. Eu li 30 páginas, então, hoje. Esse é o meu saldo até agora desse vlog. Mas eu vou dar um tempinho agora. Eu acabei de gravar um vídeo, como vocês viram. Eu vou passar o vídeo aqui pro computador. Não vou editar hoje, porque eu não tô muito afim. Mas eu acho que eu vou assistir alguns episódios de série, talvez, porque eu já estou na 3ª temporada de 911. E depois, talvez, eu pegue uma história em quadrinho. E eu sei que eu vou amar Heartstopper, porque eu já amei da primeira vez. Enfim, gente, deixa eu ir, porque eu não tô mais falando nada com nada. Até mais! Olá pessoal, estou de volta. Hoje é segunda-feira e eu ainda não atualizei vocês no final de semana inteiro. Eu falhei mesmo. E não atualizei vocês no final de semana porque, sei lá, gente, por quê? Mas enfim, hoje é segunda-feira, agora acho que são 1 e pouco da tarde. 2 horas da tarde, basicamente. Eu fui na academia, já almocei. Pelo menos agora eu espero focar um pouco mais na minha saúde física, porque eu tô precisando pra controlar a minha saúde mental. Aí no final de semana eu não fiz nada de importante, eu li um pouco no sábado e no domingo eu assisti série basicamente porque eu não estava afim de ler e eu não li absolutamente nada no domingo, mas eu vou atualizar vocês com relação às minhas leituras e eu vou sentar direito pra fazer isso porque eu quero conversar um pouco melhor com vocês sobre as leituras. Detalhe que eu não sei se vocês conseguem ver, mas a minha pele tá completamente assim irritada comigo porque eu comecei uma nova rotina de skincare e eu tô usando um novo produto que eu não tinha usado antes e a minha pele simplesmente tá odiando o produto. Ela é meio temperamental, porque esse lado tá todo cheio de bolinha. E esse lado não tem absolutamente nada. Então,
Ai, gente, é temperamental mesmo. E eu espero muito que volte ao normal logo, mas enfim, faz parte, né, gente? Skincare é assim mesmo, a gente tem que ir tentando coisas novas e depois, uma hora, as coisas dão certo. Deixa eu ir lá pra gente conversar sobre os livros. Enfim, gente, vamos conversar sobre o que eu li no final de semana neste vlog. O primeiro livro, que foi o que eu finalizei, é Heartstopper, volume 1. Eu comecei na sexta-feira, eu li mais ou menos a metade na sexta e depois eu finalizei no sábado, porque eu não consegui me aguentar. É um livro que eu amo demais. Enfim, gente, 5 estrelas, maravilhoso, não mudou absolutamente nada da minha primeira opinião. Essa foi a minha segunda leitura. E esse livro, pra quem ainda não conhece, vai contar a história do Charlie e do Nick. O Charlie é um garoto gay, né, que está ali estudando na escola. Ele já sofreu muito bullying por ser gay, ele foi meio que arrancado do armário. Então, ele tenta levar a vida dele da melhor forma possível ali na escola, até o dia em que ele conhece o Nick, que é um ano mais velho do que ele, é o cara popular, tá no time de rugby, e ele é um cara muito, muito legal mesmo. E o Charlie começa a ter sentimentos pelo Nick, só que o Nick começa a corresponder a esses sentimentos, e aí eles ficam meio confusos, né, porque o Charlie tem certeza de que ele é gay, só que o Nick, na verdade, nunca pensou nisso, então ele também começa a se descobrir. E eu não quero falar mais nada porque eu acho que é uma história muito simples e que a simplicidade faz desse livro ser essa coisa maravilhosa que ele é. É uma história de dois garotos que se conhecem e que estão começando a sentir coisas a mais um pelo outro. E é uma história tão fofa, mas tão fofa, com personagens tão cativantes. As cores são incríveis, o gráfico, né, a parte gráfica desse livro tá incrível. Eu acho que a Seguinte fez um trabalho, assim, maravilhoso de verdade. E enfim, gente, eu tô louca pra pegar o segundo volume porque eu não consigo explicar qual é a sensação de ter esse livro em mãos. Eu li pelo Tapas, que é um aplicativo que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, e eu me apaixonei, assim, logo de cara, eu já me apaixonei por essa história. E as versões em inglês são muito caras, então eu tinha na minha cabeça de que eu não ia conseguir comprar, pelo menos não agora. Então eu já tinha me conformado. Quando a Seguinte falou que ia lançar em português e eu consegui colocar as minhas mãos nesse livro em português, físico, foi uma felicidade tão grande que vocês não têm ideia, assim, eu não consigo nem explicar o quão feliz eu estou de segurar Heartstopper e de ter essa história comigo, pertinho de mim, e poder reler quantas vezes eu quiser, porque com certeza eu vou reler mais vezes. E, enfim, gente, Heartstopper é maravilhoso. Se você não conhece, conheça. Se você não leu, leia. Se você não comprou, compre, porque tá valendo a pena também. E aí, depois disso, né, na verdade, acho que foi antes de finalizar Heartstopper no sábado, parece até piada, mas eu peguei Sangue de Tinta, porque é a nossa leitura conjunta de outubro. Eu consegui ler 60 páginas no sábado. Eu já tava, assim, lendo mais do que eu tava esperando ler. Eu estou confiante de que pelo menos a primeira meta, né, ou talvez a segunda meta, eu consiga ler em outubro, mas eu não sei não, hein. Eu acho que eu vou ler e forçar um pouquinho a minha leitura desse livro aqui, mas eu acho que eu vou ter que conversar com o pessoal lá do grupo pra gente se organizar de novo. Eu estou achando ok por enquanto. Como o livro tem muitas páginas, eu nem posso comentar com vocês dessas 60 páginas, porque não faz sentido. Muita coisa vai acontecer ainda, pelo menos o que eu sei da sinopse, nada aconteceu. Então, quando eu tiver mais avançada na história, eu venho comentar com vocês o que é que eu tô achando. Eu acho que grande parte dessa minha hesitação em tentar ler esse livro num mês só é que eu não sou completamente apaixonada por essa história. Não é um livro que eu pego pra ler e eu falo, nossa, que vontade de ler Sangue de Tinta. Não, é um livro que eu tenho que ler porque eu estou fazendo uma leitura conjunta. É um sentimento diferente, sabe? Que não exatamente faz a leitura ficar mais fácil. Essas foram as minhas leituras do fim de semana, de sábado e domingo. E agora vamos começar uma nova semana, né, gente? Eu estou terminando de editar um vídeo. Eu preciso gravar um vídeo pra vocês agora pro Veda, né, que tá faltando. Depois disso, eu vou pegar pra ler, porque eu preciso ler alguma coisa hoje. É isso, gente. Depois eu atualizo vocês. Mas, enfim, essa foi a minha vida nesse fim de semana. Olá pessoal, passando rapidamente para atualizar vocês. Hoje é terça-feira e ontem eu consegui ler mais 60 páginas de Sangue de Tinta e não foi tão difícil quanto eu achei que seria. Eu acho que finalmente eu estou engatando na história. Eu estou atualmente na página 120.
Então já foi um belo progresso, né? Assim, eu acho que em 2 dias eu já fiz um belo progresso. Em Coração de Tinta, a gente fica no nosso mundo, mas a gente sabe que existe um outro mundo, que no caso seria o mundo de tinta, né? Que é o livro que está envolvido na história. Mas nesse livro aqui, a gente consegue ver muito, muito mais desse mundo fictício que foi criado pela autora. Então a gente consegue ver as personagens que ela criou, o mundo que ela criou, o mundo físico. Nós vemos as intrigas políticas desse mundo, pelo menos a gente está começando a ver na página 120. Eu não consigo falar muito ainda pra vocês, porque 120 páginas, apesar de ser bastante, ainda é o começo do livro, então eu gostaria de ler um pouco mais pra comentar. Talvez na metade eu volte pra comentar com vocês. A única coisa que eu queria comentar é que existe uma personagem desse livro que é o Dedo Empoeirado, e ele está em Coração de Tinta, e no primeiro livro eu não consegui gostar dele. Ele foi muito difícil de acompanhar, foi uma personagem que não bateu muito, sabe, comigo. Eu simplesmente não consigo entender as decisões que ele toma. Eu acredito que ele seja uma personagem muito amada pelo pessoal que lê Coração de Tinta ou que leu Coração de Tinta, porque ele tem um papel de destaque nesse momento, mas enfim, eu espero que a minha relação com ele melhore, senão esse livro vai ser um pouco difícil de ler, porque basicamente metade é contada por uma personagem que eu não exatamente gosto, sabe? Essa é a minha atualização por enquanto. Eu espero ler mais um pouco hoje. Agora são 10h30 da manhã, eu já gravei um vídeo, tô começando a editar esse vídeo pra soltar pra vocês. E eu acho que hoje eu vou estar um pouco mais tranquila. Eu vou na academia umas 4 horas da tarde, então até lá eu acho que eu consigo ler um pouco de Sangue de Tinta para atualizar essa leitura. E talvez eu comece um outro livro junto com esse, pelo menos até eu bater a primeira meta, porque, enfim, eu não quero ficar totalmente presa nesse aqui. Mas é isso, gente. Essa é a minha atualização por enquanto. Espero que vocês estejam tendo um bom dia, apesar de eu já estar no passado. Bom dia, pessoal. Agora são 9 horas da quarta-feira e ontem eu cheguei na página 200, que vocês viram aí, de Sangue de Tinta. Eu bati a primeira meta semanal. Eu sei que a gente já tá no dia 20, mas eu bati só a primeira meta semanal. Eu estou pensando em fazer uma pausa nele agora e pegar Heartstopper 2 e depois eu volto pra Sangue de Tinta pra tentar bater a segunda meta semanal. Eu tô achando a história mais fluida do que eu esperava, só que eu não sei se eu posso falar isso aqui. Vamos apenas dizer então que agora temos um spoiler de Sangue de Tinta. Se você não quiser saber, pula, tá? Porque, enfim, não quero estragar a experiência de ninguém. Mas então, em Sangue de Tinta, a Meg vai parar no mundo do Coração de Tinta, né? Então ela consegue entrar dentro do livro. E logo que ela entra dentro do livro, ela tá procurando uma pessoa lá dentro. Ela entra no livro e no capítulo seguinte a gente entende que ela ficou 5 dias na floresta e ela encontra essa pessoa. Ou seja, a gente não viu nada do que aconteceu e magicamente ela encontrou essa pessoa que ela tava procurando. Os pais da Meg também vão pra Coração de Tinta, né? Então eles também entram dentro do livro. Só que eles estão em outro lugar. E eu tenho certeza absoluta que a autora vai fazer aquele negócio de desencontros, sabe? Então eles vão demorar um tempão pra se encontrar lá dentro, sendo que ela já fez logo no início um encontro magicamente acontecer. Eu tô assim, especulando, mas se for isso, eu vou ficar muito chateada, porque, gente, como eu odeio desencontros. Como eu odeio você estar no mesmo lugar e por motivos que você simplesmente desconhece, as pessoas não conseguem se encontrar. Sério, se for isso, eu vou ficar chateada. Saibam agora que eu estou na página 200. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Mas eu estou especulando e se for isso, não vou gostar. É isso, acabou o spoiler. Então, eu acho que vai ser interessante ler essa história, porque eu realmente não sei o que vai acontecer, mas eu espero que isso não aconteça e que seja uma boa história. Então, é isso, gente. Essa é a minha atualização agora na parte da manhã. Espero ter um bom dia e depois a gente se vê.
Olá pessoal, estou de volta para comentar com vocês as últimas leituras que eu fiz e finalizar esse vlog, porque eu quero fazer mais um vlog nesse mês de outubro e se eu não finalizar esse não vai dar tempo, mas enfim. Como vocês viram aí, eu finalizei Heartstopper 2, eu comecei e finalizei Heartstopper 2 e esse quadrinho foi tudo pra mim, de verdade. Enquanto que no primeiro livro nós vamos ter o Charlie e o Nick se conhecendo, nesse segundo livro nós vamos ter os dois conhecendo a si mesmos, mas o Nick, ele vai refletir sobre a sua vida e vai começar a entender quem ele realmente é. Eu acho que o que o primeiro livro tem de fofura e de suavidade, o segundo livro tem de fofura, suavidade e de pontos importantes. Eu acho que o segundo livro aborda assuntos muito importantes daquela maneira maravilhosa que Alice Oseman sabe fazer. Eu amei, gente. Eu não consigo explicar pra vocês a minha emoção de ter esses dois quadrinhos em mãos. Vocês viram que eu chorei. Eu sempre choro com Heartstopper. As pessoas até acham estranho porque não é um quadrinho feito pra você chorar, mas eu acho tão lindo que me emociona demais. Sabe aquela emoção de felicidade? Você chorar de felicidade? É basicamente isso que acontece. Eu super recomendo esses dois quadrinhos pra vocês. 5 estrelas, quadrinhos favoritos. E eu não tenho mais o que falar que não seja leiam esses quadrinhos. Eu estou muito feliz que a Seguinte está investindo nessas histórias. Eu não vejo a hora de ter o terceiro e o quarto volumes comigo, porque, enfim, gente, eu tô muito animada pra ter os outros volumes também comigo. Eu já li o terceiro, que é a coisa mais fofinha do mundo, porque eles fazem uma viagem maravilhosa. E o quarto eu ainda não li, porque eu queria esperar ter o físico, então vai ser uma surpresa quando eu ler. Mas é isso, gente, eu não quero ficar falando muito desses quadrinhos, porque eu vou estragar a experiência de vocês se eu ficar falando muito, mas eu espero muito que vocês leiam por indicação minha também, porque eu tô panfletando esses quadrinhos há muito tempo já e eu acho que vocês têm que ler porque eles são maravilhosos, incríveis e lindos e fofos. Ai, gente, tudo pra mim, de verdade. Depois disso, eu voltei para a minha leitura de Sangue de Tinta e eu estou quase finalizando a segunda meta, então falta isso aqui pra eu finalizar a segunda meta, mas eu já posso comentar um pouquinho sobre essa história aqui com vocês, sem spoilers. Eu acho que Sangue de Tinta tá me decepcionando mais do que eu esperava. Eu lembro que eu comentei com vocês, né, logo que eu comecei a ler, que eu tava engatando na história, e eu realmente acho que é uma história mais fluida do que o primeiro, mas ao mesmo tempo eu não estou gostando das decisões que a autora está tomando com relação ao rumo da história e com relação às personagens dela. Basicamente, no primeiro livro, ela constrói personagens, e nesse segundo livro, ela está destruindo tudo aquilo que ela construiu no primeiro. Ela está transformando essas personagens em coisas que elas não eram, basicamente. E eu não sei explicar pra vocês sem dar spoilers, mas vamos dizer apenas que elas estão tomando decisões que no primeiro livro elas não tomariam. Não sei, eu não tô gostando muito disso, eu acho que ela tentou dar uma modificada na história. Logo nesse agradecimento, ela agradece a algumas pessoas que mostraram pra ela que alguns aspectos da história no primeiro livro poderiam ser melhor desenvolvidos, o que eu concordo. Ela não tá levando em consideração o desenvolvimento que ela já fez no primeiro livro. É como se ela pensasse assim, agora eu tenho que desenvolver essa personagem ou essa relação entre personagens. Então vamos desenvolver agora. Só que assim, a ligação entre o primeiro e o segundo livro tem que estar ali. Então você tem que pegar o que você já criou e aprofundar, não criar algo totalmente novo, sabe? Então eu não sei, eu não estou curtindo tanto quanto eu gostaria de curtir. Coisas aconteceram e coisas não aconteceram. Eu acho que para um livro de 560 páginas, tudo bem a gente dar uma enrolada. Só que essa enrolada da autora, eu sinto que vai me decepcionar. Se tem aspectos que eu odeio em histórias, são desencontros e falta de comunicação. Então, logo no começo do livro, ela mostra uma situação e fala pra você, isso é possível. E depois, de repente, não é possível mais, sabe? Eu não tô entendendo. Eu estou lendo, estou apreciando a história, mas eu sinto que eu vou passar um pouco de raiva com esse livro. Essa é a minha opinião, por enquanto, de Sangue de Tinta. Mas, pelo menos, eu já estou praticamente na metade, o que é um avanço. E é isso, gente. Essas são as leituras que eu consegui fazer. Então, resumindo esse vlog pra vocês. Eu li Dragon Pearl com vocês, né? Pelo menos metade dele eu comentei, falei do finalzinho, dei a minha opinião pra vocês. Depois, Sangue de Tinta, que eu comecei, que está sendo uma bela jornada, porque é um livro muito grande. E claro, gente, Heartstopper 1 e 2. Então, essas foram as minhas leituras das últimas 2 semanas, praticamente. Eu acho que esse vlog pegou 2 semanas. E como eu falei no início pra vocês, que eu tinha essa ideia de registrar as minhas leituras, eu falhei, gente. Eu falhei porque eu não anotei quantas horas por dia eu leio. E eu não acredito que eu fiz isso, porque eu tava muito animada pra fazer isso e eu simplesmente esqueci. Mas eu anotei a quantidade
quantidade de páginas que eu li durante esse meio tempo. Fica difícil falar pra vocês o quanto eu li, porque eu li 2 quadrinhos, é diferente o ritmo de leitura. Mas vamos dizer assim, basicamente o que aconteceu. Nesse vlog eu li 30 páginas de Dragon Pearl num dia só. Depois eu peguei Heartstopper 1, eu li em 2 dias, então basicamente li 122 páginas num dia e 166 páginas no outro dia. Heartstopper 2 eu li as 300 páginas num dia só, porque eu não consegui me controlar. Já Sangue de Tinta, automaticamente eu fiz uma média de leitura por conta própria. Então assim, sem perceber, eu li a mesma quantidade de páginas basicamente todos os dias, que foi uma média de 60 páginas. Com exceção do dia 19, que eu li 82 páginas. A minha média de leitura de Sangue de Tinta está sendo 60 páginas por dia, o que com certeza é maior do que a minha média de Coração de Tinta. Então eu tô bem feliz com isso e eu espero que em alguns dias eu consiga finalizar esse livro se eu mantiver essa meta de 60 páginas. Esse é o meu registro por enquanto. Eu prometo que no próximo vlog eu faço direitinho e eu anoto quantas horas por dia eu leio essas páginas pra gente ver quantas páginas eu leio por minuto. Eu faço um negócio mais completo, eu prometo. Mas agora eu vou finalizar esse vlog porque eu quero começar esse outro vlog e apesar de eu ainda estar presa em Sangue de Tinta, nesse outro vlog eu quero fazer uma vibe um pouco diferente, que eu acho que vocês já devem imaginar qual é. Comenta aí se vocês gostaram dessas leituras, curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Eu vou parar de falar e a gente com certeza se vê no próximo vlog aqui do canal. Que eu não sei quando vai sair, mas um dia vai sair e eu pretendo fazer mais leituras ainda esse mês. Então é isso, um beijão pra vocês e até mais. Tchau!